Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui nos vídeos. Então a gente já aprendeu os tipos de gráficos, os tipos de candles, alguns indicadores. Então nessa aula a gente vai tentar colocar isso em prática. Então o ponto focal dessa aula é mostrar para vocês na própria plataforma. Então vamos procurar movimentos de reversões, movimentos que a média esteja a favor. Então vamos tentar trabalhar a parte da entrada. A parte de saída e realmente fazer uma operação, a gente vai ter que ter mais uma aula, que é a próxima, de gerenciamento de risco, para ter uma noção melhor do quando vale a pena ou não aquela operação. Mas na aula de hoje a gente vai começar a entender um pouco mais sobre o que é os tipos de entradas. Então as informações que a gente pegou das outras vídeos, a gente vai colocar em prática agora. Então para a gente dar um início, eu vou abrir aqui a minha plataforma. Então vamos abrir aqui o Rocket. Com o Rocket aqui aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai começar do zero, vamos abrir um novo workspace. Nesse novo workspace vamos colocar aqui o tema de vídeos para ajudar aqui vocês. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é colocar aqui a parte de gráficos. Então a gente clica aqui em gráficos, coloca para inserir esse gráficos. A gente vai aumentar ele e começar a colocar aqui os indicadores para começar a buscar no gráfico os pontos que têm a ver com o que foi falado nas outras aulas. Então vamos montar aqui uma tela que seja de acordo aqui para a gente começar a operar. Então vamos colocar aqui uma média móvel exponencial em 20 e vamos colocar o MACD e o FR. Então a gente pesquisa o indicador, coloca no maisinho para adicionar. E terminando isso, clicamos aqui em aplicar. Vocês vão ver que a tela já está montada. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Mas estamos com os três indicadores em tela. Vamos primeiro digitar aqui a média. Eu gosto de operar mais com a de 20. Isso aqui vai ser de gosto. E com o tempo a gente vai pegar mais estratégia, mais pontos para trabalhar e decidir qual que realmente faz sentido para cada um. Aqui eu posso trocar a cor dele, trocar também a espessura da linha que eu quero trabalhar. No MACD, uma coisa que eu gosto de fazer, mas aí é particularidade minha, é tirar essas partes das linhas. Então a gente tira essas duas para ficar um pouco mais visível. Então aqui a gente tem um item que é a média móvel, que vai trabalhar para a gente a tendência, e dois itens que vai ajudar a gente a entender quando a gente está trabalhando em reversão. Vamos dar uma andada aqui no gráfico para a gente começar a buscar aqui operações para ver o que realmente faz sentido. Um movimento aqui que a gente já consegue dar uma olhada é nesse primeiro aqui. Então a gente tem um mercado lateral e começou a ter sinal de uma tendência nova, que seria aqui uma tendência de alta. O que a gente pode interpretar com os indicadores que a gente já tem em tela? Então aqui em primeiro momento, a média ela vinha descendo, porém bem lateral, ela não tinha um movimento tão brusco igual a gente vai ver aqui nessa tendência. O MACD, a gente pode ver um sinal de começo de reversão. Então a gente estava com ele de baixa, começou a vir de alta e começou de baixa aqui, mas cada vez diminuindo o tamanho das barrinhas que a gente tinha no MACD, até que teve realmente a reversão. Outra confirmação que a gente começa a olhar é com o IFR também. Então a gente tinha aqui um fundo mais baixo, que no IFR não foi um fundo mais baixo, teve aqui um fundo maior do que o anterior, mas bem reto, e a gente já começa a ver que o IFR começa a subir. Então isso começa a dar sinal para a gente que a tendência está tendo uma reversão. Ou pelo menos aquela lateralidade, ela não está mostrando um fundo que será realmente verdadeiro. Então seria que esse fundo continuaria caindo. Então aqui seria um ponto interessante da gente começar a pensar no movimento de alta, principalmente com esse candle aqui de tendência mostrando força nesse novo movimento, juntando com o MACD revertendo e com o IFR começando a mostrar uma subida forte, diferente dos outros movimentos, até rompendo alguns topos aqui anterior,
junto, concretizando. Então a gente rompeu esse topo aqui também, concretizando assim esse movimento. Vamos andar aqui mais um pouquinho, buscar outra operação. O importante é sempre entender que não é 100% essas operações, e por isso a gente vai ter uma aula reforçando a parte de gerenciamento de risco, para você saber se proteger. O ideal é a gente entrar em operações que tenham uma oportunidade de dar lucro para a gente, mas quando der errado, porque vai dar errado, toda operação dá errado, a gente não tenha um risco muito grande, não tenha perigo de quebrar, não tenha perigo de ficar fora do jogo. Então, outro movimento aqui que a gente vê uma tendência aqui de baixa, um movimento aqui caindo. O nosso MACD está em baixa, mas já começa a mostrar alguns poucos sinais de alta. Então, ele não está mostrando uma tendência forte, ele não está mostrando essas barras aumentando, uma barra consistente. Quando a gente olha aqui também no IFR, também não estamos tendo movimentos fortes, não estamos tendo uma tendência junto no IFR para concretizar. Quando a gente começa a montar aqui, ó, esses dois fundos aqui, esse fundo sendo mais baixo do que o anterior, com o MACD não mostrando a mesma coisa, então o fundo que foi mais alto teve no MACD mais baixo, e o fundo mais baixo no gráfico teve no MACD mais alto. Isso simboliza para a gente uma possível reversão dessa tendência, não mostrando essa força. Quando a gente olha aqui no FR, a gente vê o mesmo ponto. Eles estão na mesma linha, sendo que esse ponto foi mais abaixo. Isso significa também para a gente que essa tendência que estamos tendo de baixa não está tão alta, não está tão forte. Ela não está tendo consistência para poder acreditar que esse preço vai mais para baixo. Então, se a gente pegar essa combinação de candles, se a gente pegar lá naqueles indicadores de candles que a gente teve na outra aula, a gente pode ver que começa a mostrar um sinal de reversão. Aqui um candle interno, então isso, um sidebar. Então isso aqui pode mostrar para a gente uma possível operação de alta. Então, igual eu falei, depois a gente vai entender se realmente vale a pena ou não entrar nessa operação. Aqui a gente vai andando também. Aqui a gente já viu uma tendência de alta, então uma demonstração aqui como que a gente pode interpretar. Então a gente viu os candles subindo. A gente vê a média acompanhando essa tendência e a gente vê também o MACD confirmando que estamos em altas, mostrando movimentos maiores na hora que a gente tem a tomada de alta. Então o movimento está subindo o preço, o MACD está subindo junto. Quando a gente tem movimento de correções, o MACD corrige, mas sempre tem uma correção que muda para o lado vermelho. E aqui no IFR a gente também vê topos mais altos e fundos mais altos também. Então isso simboliza para a gente que estamos com uma tendência saudável. E aí quando a gente chega lá no topo daquela operação, a gente começa a ver no IFR aquele valor sobrecomprado. Então mostra que essa tendência já andou muito. Então pode ser que a gente tenha uma reversão. Voltando aqui. Então com esses pontos a gente consegue ter uma visão de como olhar o gráfico e começar a interpretar ele. Esse é um módulo mais básico, então mais para frente a gente vai aprofundar em cada indicador e os tipos de operações que a gente pode ter, como a gente unifica tudo para ter realmente uma decisão, mas também um ponto importante vai ser quando vale a pena ou não fazer essa operação, que é uma parte mais voltada para quando a gente vai trabalhar o visual com o gerenciamento de risco, com a análise que a gente faz. Então, no final, a gente junta tudo para ter a probabilidade maior a nosso favor e realmente abre a operação. Então, nessa aula, a gente pegou bastante o ponto de ver o que os indicadores e o gráfico estão mostrando para a gente. Então, possíveis entradas. Agora, se essa entrada vai valer a pena ou não, a gente vai ver um pouco mais para frente.